Agora foi. Então, mas aqui para mim ainda não foi. Eu sei que já começou a gravar, mas se eu começar a apresentar a tela agora, vai travar tudo. Foi do 7º ano, 6º ano travou tudo. Enquanto isso, a gente vai conversando sobre a vida, né? Assim, essa vida de reclusão. Vocês saem para alguma coisa? Porque os adultos ainda têm desculpa para sair, né? Eu invento uma desculpa, assim, preciso comprar, sei lá, refrigerante. Só para ir no mercado. Catrina, Vocês não têm como fazer, né? Gente, eu só tô saindo mesmo pra fazer o treino, que agora voltou. Ah, A voltou? única coisa que tô saindo é o treino. Eu vou para academia. Então, os adultos acabam tendo uma desculpa para sair, né? Assim, vou no mercado, vou na padaria, vou na academia. Mas a Helena, por exemplo, tá louca dentro de casa, não aguenta mais. Não pode sair? Agora sim. Oi, Luísa. Oi. Bom dia. A academia do tua mãe tá funcionando já? Olha aí eu perguntando, vem me metendo na vida dos outros. Sim. Tá funcionando? Ai, coisa boa. É, porque aqui tá funcionando, a academia também tá liberada também. Vamos lá, apresentar uma janela. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Minuto. Nono ano, 25ª semana. Compartilhar. Deixa eu compartilhar com vocês o meu arquivo. Compartilhar da minha casa, minha vida, minha cachorra. A hora que aparecer aí, vocês me avisam? Esse é um exercício de revisão, de fixação sobre a Guerra Fria e as conferências. Sim, cachorro. Não apareceu ainda a tela? Não tá aparecendo. Vamos aguardar. A primeira questão, quem pode responder? Como é definida a Guerra Fria? Como é definida a Guerra Fria? Estava bem no começo do capítulo, na página 175. Tipo, não foi só, tipo, ameaças que aconteceu. Tipo, não teve uma coisa direta, assim, um conflito. Houve algumas ameaças apenas. Então, foi... Foi, agora sim. Oi? Vou eu escrever, então. Foi um conflito entre quem? Entre as potências da União Soviética e Estados Unidos. Estados Unidos e a URSS. Como é que eu definiria? Então, foi um conflito não armado, vou botar aqui, ó. Não armado entre os Estados Unidos e a União Soviética. O que mais?
Por que é um conflito não armado? Porque não teve guerra direta. Por quê? Não teve confronto militar direto, por causa de um medo das bombas atômicas. O poder de destruição. Então foi um conflito não armado entre Estados Unidos e União Soviética, pois ambos temiam o poder de destruição do outro, né? Ninguém sabia exatamente quanto de poder tem o outro, mas os dois tinham muito poder. E que se travou onde? Onde se travou esse conflito, então? Se é um conflito, ele se travou em algum lugar. Não foi no campo de batalha. Em apoio de aliados, espionagem, propaganda e financiamento de guerras indiretas. Boa, olha lá. Então foi um conflito não armado entre os Estados Unidos e a União Soviética, pois ambos temiam o poder de destruição do outro, que se travou em apoio a aliados. Brasil, por exemplo, né, teve o apoio dos Estados Unidos, tanto o Vargas, no começo do governo dele, quando eles achavam que o Vargas ia ser bem tranquilinho, né? Depois o Vargas meio que barrou os Estados Unidos, com aquele papo de nacionalismo, e depois no golpe militar de 1964, quando os militares tomaram o poder, para evitar que o Jango governasse, que era de uma orientação mais comunista, e os Estados Unidos apoiou nesses dois casos, mas não foi só o Brasil, né? A Argentina, Chile tiveram conflitos e ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos. Assim como a União Soviética também apoiou Coreia, Vietnã, Laos, Camboja e Iugoslávia, que não existe mais Iugoslávia, né? Iugoslávia foi pós Segunda Guerra Mundial, aqueles países que hoje em dia falam Croácia, Albânia, aquela região toda ali, Sérvia, Montenegro, tudo era uma coisa só. Iugoslávia era também comunista, tá? Então, tanto um quanto o outro apoiaram as independências, apoiaram golpes e financiavam essas guerras indiretamente, né? Vamos pegar a Coreia, Vietnã, ou uma propaganda do regime, porque a ideia era mostrar qual é o melhor regime sociopolítico-econômico, o capitalismo ou o comunismo, né? E, através disso, da propaganda, da tecnologia, mostrar o que era melhor. Vamos lá. Essa primeira. Depois, quem participou e o que foi definido na Conferência de Yalta? Quem participou e o que foi definido na Conferência de Yalta? Quem pode responder? Estados Unidos, Estados Unidos. União Soviética, Tem mais um. Britânia, Isso. O Churchill, o Stalin e, na época dos Estados Unidos, era o Roosevelt, aquele do New Deal. Né? E o que eles decidiram? A Conferência de Yalta. Essa que vai dividir a Coreia, por exemplo. dividiu cada território de cada. Não, aqui, ó. Eles cederam a Polônia, não, uma parte, né? Cederam uma parte da Polônia para a URSS e sua influência no nosso leste europeu. Tchecoslováquia. Ixi, agora Tchecoslováquia como é que escreve, gente? Não faço a menor ideia. Tchecoslováquia, Bulgária. Quem mais? Tchecoslováquia, Bulgária. Tchecoslováquia, Bulgária, deixa eu ver o que nós temos ali. Romênia, fala uma língua latina, né? Parecida com a nossa. E Hungria. Ó, simplesmente cederam para a União Soviética
um pedaço da Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Hungria, eles foram obrigados a se tornar comunistas. Não é à toa que isso, mais recentemente, no fim da Guerra Fria, isso tem uma série de conflitos. Aliás, conflitos que tem até hoje, tá? A Rússia ainda tem muito poder em cima desses países e meio que determina a política deles. Então, os partidos são meio assim, os partidos são meio pró-Rússia contra a Rússia. Os partidos políticos nesses países aí. A Tchecoslováquia não existe mais, né? Agora são 2 países, a República Tcheca e a Eslováquia. Então, a Conferência de Yalta, na verdade, reconheceu, na verdade, a importância da União Soviética no fim da Segunda Guerra Mundial, né? E se acabou cedendo o leste europeu para ela, criando uma cortina de ferro, né, para evitar que o comunismo passasse até aqui, só até aqui, Stalin. E na Conferência de Potsdam, tem várias coisas na Conferência de Potsdam. Destruir todo o material nazista. Destruição, boa. Destruição de todo material nazista, ou tudo que se remetesse ao nazismo, tá, gente? Inclusive o livro do Hitler, Mein Kampf, foi proibido até pouquíssimo tempo, tá? Era proibido o livro do Hitler. Hoje em dia já tem o livro. É possível comprar o livro e ter acesso na internet também. Tem que ter muito cuidado, né? Porque, assim, dá para ler, por exemplo, um livro com comentários de especialistas, que é melhor, né? Vamos lá. Destruição de todo o material. Divisão da Alemanha. Divisão da Alemanha e de Berlim, Alemanha e de Berlim, a capital. Além de dividir a Alemanha, eles também dividiram a capital, né? Berlim em 4 blocos, daí um para a França, um para a Inglaterra, um para os Estados Unidos e um para a União Soviética. O que mais? Tem ainda um negócio que é lá. E a criação do Tribunal de Nuremberg, que vai julgar os crimes dos nazistas. Muitos nazistas foram julgados e condenados à morte, inclusive, né, por conta dos crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Aqueles que não fugiram para a América, né, para a Argentina, para o Brasil ou para outros países, aqueles que foram pegos foram julgados nesse Tribunal de Nuremberg. Então, a Conferência de Potsdam, e mais importante dessa conferência, na verdade, é a divisão da Alemanha em 4 blocos, né? Especialmente a capital, Berlim, também a divisão em 4 blocos. Depois, lá no plano Marshall, falava sobre isso lá na página 181, o plano Marshall. O que motivou? O crescimento do comunismo na Inglaterra, França e Itália. Crescimento do comunismo motivou o plano Marshall. No que consistia? O jeito que estava no livro era só, inclusive essa palavra, consistia em empréstimos dos Estados Unidos aos países devastados da Segunda Guerra Mundial. Empréstimo dos Estados Unidos para os países devastados pela guerra. O que mais? Da Segunda Guerra, né? Isso para evitar a influência da União Soviética, tá, gente? Sim, eu vou lá ajudar para evitar que a União Soviética faça isso e esse país acabe virando um país comunista.
que foi o que aconteceu com a Iugoslávia, por exemplo, Croácia, Albânia, Sérvia, Montenegro, que era chamada de Iugoslávia, acabou ficando sob a influência da União Soviética, que para os Estados Unidos, imagina perder todo esse território como um mercado consumidor, né? Foi ruim. E qual o impacto do Plano Marshall? Dependência financeira dos países, aumento de exportações norte-americanas e influência estadunidense a esses países. Lá, dependência financeira desses países, que acabam dependendo do dinheiro que vem dos Estados Unidos, também importavam dos Estados Unidos. Vale lembrar que as indústrias desses países estavam destruídas, né, por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, eles vão depender das importações dos produtos norte-americanos, e isso vai transformar os Estados Unidos na grande potência pós-Segunda Guerra Mundial. Ele já saiu da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência, né? Mas depois da Segunda Guerra Mundial mesmo é que ele desponta como uma grande potência que vai dominar o comércio mundial. Até muito recentemente, né, quando a China entra na jogada. A China, que vai fazer a revolução em 1949, mas que vai se industrializar, o boom industrial chinês, mais recentemente, e acaba entrando no mercado internacional, disputando com os Estados Unidos. Depois, sobre a Guerra da Coreia, lá na página 182, não. Na página 184, falava sobre a Guerra da Coreia. Daí eu pedi para que vocês transformassem aquele texto em um parágrafo. Como é que poderia ser esse parágrafo? O meu ficou ruim, então eu vou falar. Oi? O meu ficou todo errado. Eu disse tudo errado. Alguém fez tudo certo? Poderia ajudar? Alguém tem um parágrafo aí que a gente possa copiar e colar lá? Depois a aula fica chata, mas a aula fica chata não é por causa de mim, é por causa de vocês. Então eu vou falar a minha. Se tiver errado, daí tu corrige. O Arthur postou no chat. Ó, aqui postando. Após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em 2 blocos. Deixa eu pegar aqui a resposta do Arthur. Para abrir o chat. Ai, gente, vocês não querem participar, depois que a aula é diferente da... Claro, é diferente, vocês não participam. Tem que se esconder atrás dessas bolinhas. Boa, aqui eu vou copiar e colar a resposta do Arthur, se eu conseguir. Né? Consegui. Cadê? Aqui. Isso aí. Se não travar tudo, vai dar certo. Olha lá. Após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em 2, a Coreia do Norte, que era controlada pela União Soviética, e a Coreia do Sul, que era controlada pelos Estados Unidos, separados por uma zona desmilitarizada, situada no paralelo 38 graus norte. Boa. Em 1950, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, os Estados Unidos e a ONU reagem e apoiam militarmente a Coreia do Sul. A China faz o mesmo com a Coreia do Norte. Depois de um longo conflito marcado por impasses, foi assinado um armistício entre as Coreias em 1953. Muito bem, Arthur, é isso aí mesmo. Olha lá. Nessa conferência de alta que a gente estava falando ali, a Coreia foi dividida em 2, para evitar o avanço japonês, que o Japão retomasse a Coreia, né? A questão ali era defender a Coreia do Japão. Mas quem vai defender? União Soviética ou os Estados Unidos? Bom, nessa disputa de quem defende, eles dividem, então, tu protege uma parte e protege a outra. Mas é óbvio que tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul queriam reunificar. Vale lembrar que quando eles fizeram essa divisão,
no paralelo 38 graus norte, eles não levaram em consideração, por exemplo, que tem uma família que mora no norte e uma pessoa da mesma família que mora no sul. Eles dividiram famílias, tá? Sem perguntar se tu quer passar, se tu não quer. Eles simplesmente dividiram nesse paralelo a 38 graus norte. E a Coreia do Norte, que começa a guerra, né, invade a Coreia do Sul, e a ONU considera isso uma invasão à soberania da Coreia do Sul e intervém militarmente, com o apoio dos Estados Unidos, especialmente. E quando eles avançam sobre a Coreia do Norte, a China se sente ameaçada. A China, que fez a Revolução Comunista um ano antes. Então, estava no auge da Revolução Comunista, e daí estava com medo dessa chegada nos Estados Unidos, se sentiu ameaçada e entra em defesa da Coreia do Norte. No começo, a China não estava envolvida. A China entra em seguida, tá? Quando o Sul avança sobre o Norte, porque a China se sente ameaçada. E daí ficou daquele vai para lá, vai para cá, aquela guerra de trincheira, até que a trincheira para no 38 graus norte e eles decidem assinar o armistício de Panmunjom, que faz um cessar-fogo. É isso mesmo, Arthur, o parágrafo está excelente. Bom. Depois, defina macartismo e stalinismo. O que é o macartismo e o que é o stalinismo? Segundo o livro de vocês, é óbvio. E segundo a história, claro. Cadê vocês? Deixa eu ver aqui. O que é o macartismo? Negócio criado lá pelo senador Joseph McCarthy. Foi uma política liderada por Joseph McCarthy, perseguia cientistas, escritores, artistas, professores e funcionários que demonstravam apoio ao comunismo e suas ideias. Macartismo, uma caça aos comunistas dos Estados Unidos. Qualquer pessoa que tivesse alguma coisa parecida, que tivesse o livro do Marx, por exemplo, em casa, era perseguido pelos norte-americanos, não podia, qualquer coisa que lembrasse o comunismo era perseguido por essa lei que foi sugerida pelo John McCarthy, que era senador. Ele nunca foi candidato a presidente, tá, gente? Estava lendo uma questão de uma prova que dizia que ele tinha sido candidato a presidente dos Estados Unidos. Não, ele não foi. Ele era senador, propôs isso, foi aprovado, claro, porque os Estados Unidos é uma potência capitalista, e começa a perseguir os comunistas, ou qualquer pessoa que se parecesse como um comunista. E o stalinismo? Foi também contra os comunistas, liderado por Stalin. O stalinismo também, uma repressão brutal a qualquer pessoa que questionasse o governo de Stalin. Uma ditadura do Stalin. Interessante dessa pergunta, inclusive, é a gente pensar que dos dois lados teve isso, né? Não foi de um lado só. Os dois lados usaram a propaganda, os dois lados usaram a tecnologia, os dois lados perseguiram, os dois lados torturaram. Qualquer pessoa que fosse divergente, né, que não aceitasse a opinião. Depois, na última, estabeleça uma comparação entre a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Como é que vocês apontariam semelhanças e diferenças? Que semelhanças podem ter? As duas foram o quê? Na Ásia, boa! As duas foram na Ásia. Um bom começo, melhor que nada. As duas foram na Ásia. Ambas, tanto a Coreia quanto o Vietnã, foram divididas e ficaram sobre
influência, cadê o F? Influência dos Estados Unidos da América e o URSS. Inclusive, nos dois casos, o norte era da União Soviética e o sul era dos Estados Unidos. Uma diferença. A diferença é que na Coreia ficou dividido e a guerra não acabou. Essa é uma diferença. Outra é que no Vietnã virou comunista. Ou os comunistas venceram, né? Os Vietcongs, os comunistas do norte, venceram a guerra. E os Estados Unidos da América se retiraram. Em outras palavras, ai, eu estou dando risada sozinho. Perderam. Mas não assumem isso. Essa é uma diferença, né? Que no caso do Vietnã, os comunistas acabaram vencendo. Na Coreia do Norte, a guerra não acabou. Que isso, gente? O que é isso aqui? André, é certo falar que a guerra dura até hoje? É certo falar que a guerra dura até hoje, é certo. É uma guerra que não acabou. Né? A guerra da Coreia é uma guerra que não acabou. Ela tem um cessar-fogo. É tanto que o negócio de vez em quando esquenta. Não sei como é que vai ser depois desse governo, né? Eu acho que ele tem filho, nem sei. Que é tão militarizado que mesmo que ele não tenha filho, um outro general qualquer pode assumir o poder e continuar sendo um regime comunista e ditatorial, porque é uma ditadura comunista, né? Mas personalista, uma ditadura mais personalista do que comunista, né? Porque o Marx falava de uma ditadura do proletariado. Teoricamente falando, existe uma ditadura do proletariado, mas seria assim uma ditadura da maioria, né? Ou seja, um governo que governa para a maioria e governa para todos, não dita coisas para todos. Nesse caso, a gente tem uma ditadura personalista, não da maioria. Então, não dá para dizer que eles cumpriram a teoria, né? Assim como Cuba. Mas se a gente for pensar também no capitalismo, existe democracia. Mais ou menos, né, gente? Vamos pensar o quanto a mídia manipula a democracia. Então, não dá para dizer que a democracia também é perfeita. Quanto de manipulação tem numa eleição? Ainda mais agora em épocas de fake news, né? Que é o que está se discutindo muito, né? Então, nos dois casos, a democracia não tem uma ditadura, porque tu não tem alguém ditando, mas também pode ter uma eleição que é manipulada. Uma eleição fake news é uma eleição manipulada. E não estou falando só do Brasil, tá, gente? Estou falando de qualquer lugar do mundo, não estou falando especificamente daqui, então não estou nem me posicionando, não estou nem falando nada. É um fato, é um dado. Pegar a eleição nos Estados Unidos. Né? Quais são as informações que vão vir à tona? Isso a mídia manipula. Se a mídia estiver do lado do Trump, que eu não sei exatamente, ou a mídia de massa, né, estiver do lado do Trump, ele vai conseguir mais votos. Agora, se a mídia estiver contra ele, o que ela vai fazer? Ela vai, o tempo todo, ela vai ter matérias falando alguma coisa negativa sobre ele. Então, não é nem fake news, às vezes, né? Às vezes é fato. Mas a mídia fica em cima daquilo. E isso já, de certa forma, manipula a democracia. Então, nos dois casos. Será que um dia a gente acha um regime político, econômico? A guerra civil na China? Até certo ponto, sim, porque na China não pode ter um outro partido, né? Deve ter divergência na China. Ele tem filho atual, não sabia. Pelo menos o Hitler não teve, né, gente? Eu acho. Não que eu saiba. Eu tenho essa informação. Também deve ter divergência na China. Mas
É abafada, né? É abafada. Muito bem. Na sexta-feira, como eu falei no planejamento, eu vou trazer algumas imagens sobre Guerra Fria, chás de caricatura, tirinha da Mafalda, que falam sobre Guerra Fria e que falam sobre Guerra da Coreia, Vietnã, esses conflitos que a gente acabou vendo sobre a Guerra Fria, macartismo, caça às bruxas nos Estados Unidos, para a gente interpretar essas imagens a partir daquilo que vocês já aprenderam, a partir daquilo que vocês sabem sobre o assunto. Tá? Daí, na sexta-feira, a gente trabalha um pouco mais isso. Certo? Então, boa semana para todos. Até sexta-feira. Tchau, André. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.